mais uma vez, com obediência, gratidão e amor à Tua palavra, Pai. Depositaram nessas salvas, Pai, seus dízimos, as suas ofertas, Senhor, que serão utilizadas na manutenção da Tua obra aqui neste lugar, Pai. Abençoa a vida de cada filho seu, Pai, em todas as áreas, Pai, das finanças, Senhor. Abre portas, Senhor, onde não tem porta, Senhor, para aquele que hoje não conseguiu ofertar a Ti, Pai. Abençoa a vida dos Teus filhos, Pai. Continua sendo provedor de todas as coisas em nossas vidas, Pai. Deus amado, Deus querido, agora junto da Tua igreja, Pai, queremos Te pedir pela vida do Teu Filho, Senhor, que mais uma vez, Senhor, tem a oportunidade de pregar a Tua palavra, Pai. Senhor, Te pedimos, Senhor, enche ele da Tua graça, Pai, do Teu poder, da Tua unção, Senhor. Deus amado, coloca em seus lábios, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Prega, Senhor, usando a vida do Seu Filho, Senhor, mais uma noite aqui nesse lugar, Pai. Te pedimos, Senhor, amplie o som desse alto-falante, Senhor, para que possa alcançar a nossa vizinhança, Pai, da primeira à última casa desta rua, Pai, trazendo transformação nos lares, Pai, trazendo libertação, Pai, trazendo salvação de vidas, Pai. Usa, Senhor, Teu servo mais uma vez com amor e poder. Senhor, que seja feita a Tua vontade através da vida do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está portando e levantando a sua Bíblia Sagrada, Aleluia. seja como livro ou de forma digital no celular, por favor, abra o primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, verso 8, 9 e 10, apenas para a gente meditar essa noite. Amém, irmãos? Primeiro Reis, capítulo de número 19, verso 8, 9 e 10. Aquele que achar da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Assim diz a emergente palavra do Senhor, irmãos. E levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, na tua presença nos encontramos. Quero agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, da tua igreja que me antecedeu, intercedendo pela minha vida. Não estou de maneira alguma, Senhor, invalidando a oração dos santos, Pai. Não, estou querendo unir a minha oração à oração dos santos. Te pedindo, Pai, que toda barreira, toda força contrária seja repreendida, que o Senhor me dê liberdade do Teu Santo Espírito, Pai, para ministrar a Tua palavra, não por mim, Senhor, mas pelo Teu Santo Espírito. Nada tenho, nada sou, miserável homem que sou, dependente de Ti, Pai. Nada posso fazer se não vier de Ti. Usa a minha vida por misericórdia, Paizinho. Quebra, Senhor, toda barreira, todo impedimento e amplia o som para alcançar o coração daquele que está do lado de fora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, amados e amadas do Senhor. Esse é um dos episódios conhecidos, se não um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que vai contar quando o grande profeta Elias tem um problema, e esse problema o leva do auge à caverna, do sucesso à derrota, da coragem à covardia. Mas, pastor, irmão, para começar, não existe super-homens. Super-homem só existe na história de gibi,
e na ficção científica. Amém, irmão? Que é o homem de ferro, que voa, que corre, que faz. Isso é história. Na verdade, todo ser humano está suscetível a cair, a fraquejar, diante das lutas que se apresentam diante dele. Se a gente voltar um pouquinho para o capítulo de número 17 desse livro, a gente vai encontrar um gigante. Um gigante na fé. Por quê, pastor? Porque no capítulo 17, Elias, o mesmo Elias que agora estava dentro da caverna, que Deus foi falar com ele e perguntar: o que você está fazendo aí, rapaz? Era outro Elias. Elias era um gigante da fé. No capítulo 17, ele afronta o rei de Israel chamado Acabe. Fala assim: olha, cara, quem é você? Aí Acabe vira para ele: você que é o perturbador de Israel. Eu que estou perturbando Israel? Quem está perturbando Israel é você, levando o povo a pecar contra Deus. E ele fala, e Acabe fica com raiva, manda perseguir ele, irmão. Ele não estava nem aí para Acabe. E ele falou: olha, vou te falar uma coisa. Nem orvalho, nem chuva vai cair dentro do período que eu vou determinar para você. 3 anos e meio, irmão, ficou sem chover. A intimidade que ele tinha com Deus era tão grande que Deus ouviu a oração de Elias e ficou sem chover, e uma grande seca se abateu naquele lugar. Deus mandou ele para um riacho, foi alimentado por corvos, o corvo trazia pão e ele bebia água do riacho. Não é isso? Todo mundo conhece essa história. História maravilhosa, irmão. No capítulo 18, ele afronta agora os profetas de Baal. O povo, Acabe havia casado com Jezabel. Jezabel era sacerdotisa de Etibaal, seu pai era Etibaal, que era sacerdote de Baal. Acabe fez ligação religiosa e política com quem não devia, casou com quem não deveria casar, e por conta disso levou todo Israel a adorar Baal e derrubar os postes, derrubar a adoração ao Senhor. Levou o povo à idolatria. E uma coisa que Deus abomina, irmão, é a idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus ali ficou muito irado com aquele povo. Aí Elias, que aqui era gigante, não era um medroso dentro de uma caverna ainda, manda um recado: olha, rei, vai lá e junta todos os profetas, 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azer. Vamos lá para o monte, mas chama o povo. Elias queria que o povo visse o poder de Deus. A intenção de Elias era destruir Baal e erguer novamente o nome do Senhor. E ele preparou, falou para os 850 profetas: vai vocês primeiro, que vocês estão em maior número. E eles organizaram lá e começaram a clamar. Começou 6 horas da manhã. Já estava dando meio-dia, nada estava acontecendo. Aí eles vão: por que vocês não gritam mais alto? Para ver que Deus de vocês está descansando, ou sair para fazer alguma coisa. Fala mais alto. Eles começaram a gritar, se marcar, se cortar com pedra, e nada aconteceu. Aí Elias falou: chega, está na minha vez agora. Senhor, reparou o altar, arrumou as pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, deixou tudo pronto. Aí falou: por favor, faz uma vala ao redor. Para que essa vala? Faz uma vala profunda, fez? Agora joga água. Mas você não vai pedir fogo? Joga água. Porque eles tinham falado assim para Acabe e para os profetas: o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus de Israel. E jogaram água, primeira vez, joga mais. Jogou água, segunda vez, joga mais. Jogou água a terceira vez. Tudo estava ensopado, o rego cheio de água, até as pedras ensopadas de água. Aí ele olhou para o alto e falou: Senhor, estou pedindo isso para que eles vejam que só o Senhor é Deus. Manda fogo do céu e o fogo. A Bíblia vai dizer que até pedra pegou fogo naquele dia. O povo que estava adorando a Baal caiu de joelho gritando: só o Senhor é Deus. Acabou aí não. A Bíblia diz que os profetas desceram correndo
Ele falou, vão atrás e vamos matar todos eles. Matou todos os profetas de Azera e de Baal. Quando no outro dia, Jezabel, que era a esposa de Acabe, ouviu e falou assim, olha, quem é esse profeta? Avisa ele que eu vou arrancar a cabeça dele. Assim como ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele. Aí, o gigante vira um gatinho menino. Aquele homem grande, irmão, que tinha desafiado o rei, tinha desafiado os profetas, tinha tanta intimidade com Deus, que pediu que Deus descesse fogo do céu, desceu, que parasse de chover, parou. Agora uma mulher manda um recado para ele, Cecília, e ele entra dentro da caverna. Ele está dentro da caverna, escondido com medo. E Deus vai acabar. Elias, é o quê? O que você está fazendo aí? Você vê que Deus é tão carinhoso, que Deus não foi repreender Elias. Às vezes as lutas acontecem na nossa vida, Deus não quer te repreender não, Deus quer te ensinar. Deus podia ter chegado aí e falado, sai daí, seu sem vergonha. Cadê a sua fé? Deus não fez isso. Deus veio com voz mansa. Tão mansa, irmão, que a primeira vez ele falou assim, na segunda, ele entrou na caverna de novo. Quando ele entrou na caverna, a Bíblia diz que Deus veio num vento muito forte. Deus não estava lá. Um terremoto muito forte. Imagina o barulho de um terremoto, irmão. Tudo balançando. Deus não estava lá. Depois veio um fogo muito forte, Alexandre. Deus não estava lá. Deus não queria assustar e nem chamar a atenção de Elias. Aí veio uma brisa suave e mansa. Deus deve ter falado assim, Elias, meu filho, o que você está fazendo dentro dessa caverna pela segunda vez? Ah, pastor, o senhor veio pregar hoje sobre por que Elias está dentro da caverna? Não. Eu vim tentar explicar, com a ajuda do Espírito Santo, o que Elias fez de errado quando entrou naquela caverna. Amém? A nossa proposta essa noite é 3 erros que a gente não deve cometer quando estiver na caverna. Por quê, pastor? Porque caverna acontece com todo mundo. Todo mundo, pastor? Todo mundo. Quem lembra de Davi? Grande rei Davi. Salmo 142, versículo 7, parte A. Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Mas Davi não foi o maior salmista que a Bíblia diz? Foi o que mais adorou o Senhor, Alexandre. Só que agora ele estava preso na sua alma, não numa prisão física, não numa prisão com grades como Pedro ficou. Não, ele estava preso na sua alma. O que quer dizer isso, pastor? É pior do que a prisão física. Quem está preso na alma, irmão, pode ir para o meio de uma festa, Cecília. Está todo mundo celebrando. E ele está muito triste, porque a sua alma é aprisionada. A medicina vai chamar isso de depressão. Depressão. Elias estava do mesmo jeito deprimido. Por quê, pastor? Porque Elias, quando começa o capítulo 1, a Bíblia diz, irmão, que Elias pega o seu moço, leva a Berseba e deixa o moço lá. Sai sozinho e vai para o deserto. Você já viu o sintoma da depressão? Quer ficar sozinho e se tranca no lugar? Foi exatamente o que Elias fez. Aí Deus pegou ele lá, depois que ele chegou no deserto, ele entrou debaixo de um zimbro, uma árvore. Quando ele entrou debaixo de um zimbro, Deus mandou o anjo, vai lá e acorda ele. Elias, aqui tem pão e água, come e bebe. Elias comeu e bebeu. Quando o anjo saiu, ele voltou a deitar debaixo do zimbro novamente. Elias, novamente o anjo. Elias, ele não estava entendendo que ali não era lugar dele. Deus não nos chamou para ficar parado. Entenda isso. Elias, é o que é, Senhor? Ó, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Aí a Bíblia diz que Elias saiu do deserto. Para onde, pastor? Para um vale não, para o Monte Horebe. Deus, quando chama a gente, irmão, não chama a gente para ficar caído. Ele chama a gente para ir para o monte. Ele chama a gente para ir para a adoração. Ele chama a gente para ir para orar. Ele chama a gente para não ficar para baixo, mas sim para cima.
cima, falou assim, vai para o Monte Horebe. E ele foi para o Monte Horebe. O Monte Horebe era o monte de Deus, irmão, onde ele se manifestou para Moisés. Amém, irmão? E ele chega no Monte Horebe. Quando ele chega no Horebe, ele chegou no Horebe, ele entra dentro da caverna. Deus não chamou a gente para entrar na caverna. Aí ele vem a primeira vez, ele chama e fala, rapaz, o que você está fazendo aí? E é aqui que eu quero pregar para vocês. É aqui que eu começo a pregar. 3 erros que ele cometeu na caverna. Primeiro erro que Elias cometeu, irmão. Elias resolveu se esconder ao invés de encarar o seu problema de frente. Pergunto eu a você, igreja. Você já optou alguma vez, ao invés de enfrentar o problema, se esconder dele? Deixa eu só te dar uma lição. Quando a gente foge do problema, o nosso problema aumenta. Quando você recua, o seu problema aumenta. O oposto também é verdade. Quando você encara um problema, seu problema fica menor. Que é isso, pastor? Explica isso, explico. Quem lembra de um menino chamado Davi? Agora menino. Irmão, cuidando das ovelhas do seu pai. Matou um leão, matou um urso, porque o problema apareceu, ele encarou os dois, ele não correu, encarou os dois. Deus deu força, ele destruiu o urso, destruiu o leão. Foi isso? Depois, o pai manda ele levar um lanchinho. Os irmãos que estavam na guerra. Ele era pastor de ovelhas, os irmãos estavam na guerra, eram soldados de guerra. Quando ele chega lá, está todo mundo tremendo, que um gigante aparecia todo dia afrontado o exército de Deus. Davi olha aquilo, um menino, olha aquilo e fala assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com ele. Aí a Bíblia vai dizer que Saul olha para ele e fala assim, ei, quem é você, menino? Ele é um guerreiro. Aí ele conta, eu matei um urso, matei um leão. Aí Saul vai dizer que esse garoto não está de bobeira, não. Toma minha armadura. Irmão, Deus já te deu as tuas armas. Aleluia. Não tome armas emprestadas de ninguém. De ninguém. Davi aprendeu isso rápido. Aprenda isso essa noite. Não use armas que Deus não te deu. Glória a Deus. Amém? Se Deus me deu a arma, cabe para mim, Alexandre. Se Deus te deu a arma, cabe para você. Não vai caber em ninguém, tem a tua medida. A tua bênção, meu irmão, tem a tua medida. Aleluia. Deus não dá mais e nem a menos para ninguém. Davi então largou aquela armadura de lado e decidiu, irmão, eu vou lutar com as armas que eu tenho. Meteu a mão nas pedras, pegou a sua funda e olha só que interessante. Mas por que você conta essa história toda, pastor? Porque aqui chega na lição que eu quero dar a vocês. O que eu falei para vocês, quando a gente recua, o problema aumenta, não é isso? Não é isso? Aquele dia, o gigante teve a maior surpresa da sua vida, porque estava todo mundo até Davi chegar correndo dele. Mas se você ler o texto da Bíblia, a Bíblia diz que Davi parte para cima do gigante. Aleluia. Quando Davi olha o gigante, ele fala assim, que garoto maluco é esse? Quem é esse garoto? Caleb, quem é esse garoto? Os homens estão tudo correndo e esse garoto vem na minha direção. Irmão, e acredito, enquanto mais Davi se aproximava dele, menor ficava para Davi. Aleluia. Quanto mais você se aproximar do teu problema, encarar de frente, irmão, menor será o seu problema. E a Bíblia diz que Davi pega uma pedra, gira uma pedra, não foi 2, 3, nem 10, uma pedra. Aquela pedra foi Deus empurrando ela com a mão assim, o gigante caiu. Com a mesma arma do gigante, ele pega, corta a cabeça do gigante e apresenta o povo. Irmão, quando o problema se apresentar na sua vida, não corra do problema. Encare o problema de frente. O primeiro erro de Elias foi se acovardar, entrar para a caverna e se esconder. Irmão, Deus falou muito comigo nessa mensagem. E quando as pauladas vêm, a gente balança e pensa em recuar.
Mas Deus falou muito comigo. Né? Quer outro exemplo? Vou te dar outro exemplo. Quem lembra de um profeta chamado Jonas? Vocês lembram de Jonas? Jonas, do mesmo jeito que Elias, passou por um momento de tribulação na sua vida muito grande. Por quê, pastor? Porque Jonas ficou zangado com Deus. Se é que o homem pode zangar-se com Deus. Jó perguntou: quem é o homem para contender com o seu Deus? Irmão, quem somos nós, irmão? Para a gente falar: Deus, por quê? Olha, eu não aceito. Quem é você na fila do pão, meu irmão? Para achar que eu não aceito, que eu não quero. Quem é você, irmão? Jonas fez a mesma coisa, cometeu o mesmo erro. Jonas cometeu o mesmo erro. Deus falou para eles: meu filho, Nínive está cheirando mal, está fazendo muita besteira. Vai lá e leva a grande cidade de Nínive e manda ele se arrepender, senão eu vou destruir aquela cidade. Mas Jonas pensou assim: a palavra é poderosa. Eu sirvo a um Deus poderoso. Se eu for lá pregar, o povo vai ouvir, porque a palavra é poderosa. O povo vai se arrepender dos pecados que estão cometendo. Deus é misericordioso. Ele conhecia o Deus que ele tinha. O povo, ele vai perdoar esse povo. E Davi não queria perdão. O que Davi queria, pastor? Vingança. Porque o povo ninivita, perdão, Jonas, porque o povo ninivita era o pior povo que existia para fazer mal àqueles que eles permitiam. Eles atravessavam uma lança de baixo para cima e fincavam no chão e botavam na porta da cidade, na porta das casas das pessoas. Eles fizeram muita atrocidade como os descendentes de Jonas. Jonas falou: eu não quero perdão, eu quero vingança, eu quero que todos eles morram. Então ele achou: se eu não pregar, nada disso vai acontecer e eles vão morrer. Ele queria vingança. O coração de Jonas estava amargurado. Primeira lição para você: não tome decisões quando você estiver chateado, quando você estiver irado, quando você estiver insatisfeito. Porque cabeça cheia não consegue pensar direito. Jonas não pensou direito. Se ele pensasse, ele tinha obedecido a Deus, irmão. Mas a cabeça cheia, não tome decisões de cabeça cheia. Em nome de Jesus, respira muito. Peça graça a Deus. Não se precipite em tomar decisões algumas. Amém? Aí Jonas, erradamente, de cabeça cheia, chateado com Deus, porque ele não queria e não fez. Ao invés de ir para Nínive, pegou uma embarcação para Jope em outra direção. Entra no navio. Quando ele entra no navio, engraçado, irmão. Por que ele entra na caverna? Porque se ele pagou a passagem, a Bíblia diz que ele pagou a passagem e entrou. Pode ver na Bíblia. Quem paga a passagem tem direito à cabine. Você paga a passagem para ir para o porão? Ninguém faz isso, irmão. Vai para o porão, como a gente vê filme, alguém está se escondendo no navio, fugindo das pessoas, não é isso? Vai para o porão do navio para ver se não é achado. Ele pagou a passagem, Alexandre, e não foi para o camarote. Não! Aonde ele foi, pastor? Para a caverna, irmão. Para um lugar que ele não queria ser incomodado com ninguém. Para um lugar que ele não queria, porque ele estava tão triste, tão chateado, irmão. Tão revoltado com a vida, que falou: eu quero ficar só. Aí Jonas entrou naquele porão, se trancou e ninguém viu. Só que, irmãos, quando a gente não encara os nossos problemas de frente, sempre outras pessoas vão ser atingidas por aquele problema que você não quis encarar. Que é isso, pastor? É, irmão. Às vezes tem alguém na tua casa passando um problema. Todo mundo passa por problema, gente. É assim ou não é assim? Quando seu filho está com problema, você não fica triste? Quando seu filho está com problema, você não fica triste? Quando seu filho está com problema, você não fica triste? Quando seu filho está com problema, você não fica triste? Quando sua esposa está com problema, você não fica triste, gente? Nós ficamos tristes, irmão, porque o problema está matando e fazendo mal a alguém que a gente ama. Não é isso que acontece? Nesse caso aqui, irmão, entenda isso. Jonas não encarou o problema de frente. O problema, e levou o problema para o navio. Porque quando Jonas entrou no navio, passou pela tribulação do navio, que a viagem até ali estava maravilhosa. Glória a Deus.
A viagem até ali estava maravilhosa, até Jonas entrar. Quando Jonas entrou, irmãos, a Bíblia diz que o vento começou a bater. O vento começou a bater. E Jonas dormindo, trancado, porque não queria ver ninguém. Amém? A embarcação começou a balançar, a afundar. Eles começaram a jogar. A Bíblia diz que a tribulação começou a jogar tudo para o lado de fora. A carga para o lado de fora. Para quê? Para ver se boiava mais e não afundava. Não é isso que eles tentaram? Jogaram tudo para fora. Comida, remédio, dinheiro, tudo que tinha jogaram fora. Mesmo assim estavam correndo risco de vida. Ele falou, não é possível. Começou um a acusar o outro, Alexandre. Um acusa um, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. O capitão, que era o responsável pela embarcação, falou assim, não é possível, tem que achar alguma coisa. Alguém tem que ser culpado. Achou Jonas dormindo. Acorda Jonas e fala assim, ô rapaz, quem é você? Quem é o teu Deus? De onde você veio? Porque ele estava procurando um culpado, não é isso? Ele perguntou, aí Jonas entende, Jonas chega no meio de todos eles, aí eles tiram a sorte. Quando ele tira a sorte cai para quem? Irmão. Você acha que Deus erra? Hã? Se girasse um negocinho assim, ó, Jonas chegou, negocinho para onde? Se girasse uma garrafa, irmão Flávio. Deus não erra. A garrafa parou justamente apontando para Jonas. Aí ele falou assim, olha gente, aí Jonas entendeu. O que ele entendeu, irmão? O que ele aprendeu com essa lição? Que ele achou assim, eu vou me esconder, que o tempo cura tudo. Irmão, não se engane, tempo não cura tudo. Tem problema que se você não encarar de frente, o tempo não vai resolver. Por que prova isso? Jonas dormiu. Não sei quanto tempo, a Bíblia não fala, mas vamos dizer que Jonas dormiu 8 horas, irmão. Quando ele acordou, ele estava pensando que o problema ia estar menor, Alexandre. Só que quando ele acordou, o povo já estava desesperado e o problema estava maior. Aí o que ele fez, pastor? Ele só teve uma opção, encarar o problema. Por que ele encarou? Porque ele virou do capitão e falou assim, olha, a culpa é minha. Pode ler, irmão. Está escrito. Aleluia. Está escrito no capítulo 1 de Jonas, no verso 12. Olha o que ele fala para o capitão. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. O problema é que ele não quis encarar lá na frente, pequenininho, Flávia. Agora estava grande, e ele agora teve que assumir. Entenda isso. Se esconder e correr do problema não resolve o problema nenhum. Jonas provou isso, irmão. Lançaram Jonas ao mar e a viagem ficou uma maravilha. Amém, irmão? Primeiro erro de Jonas, irmão. Ele se escondeu de Elias. Ele se escondeu de Jonas. Também se escondeu. Não se esconda em nenhuma caverna, encare o problema de frente. Amém, irmão? Só que Jonas foi jogado no mar, o barco seguiu. O problema que era de Jonas, que havia sido transferido para aquela embarcação, foi resolvido. O barco foi embora e largou ele. A Bíblia diz que Deus teve misericórdia dele. Fez que um grande peixe engolisse Jonas. Amém? O peixe, pum, engoliu Jonas. Agora a gente entra na segunda lição. Qual é a segunda lição, pastor? Que Elias não está comendo na caverna. Elias decidiu deixar de falar com o seu Deus. Vocês lembram que eu falei para vocês que ele pediu a Deus que não chovesse e não choveu? Depois ele pediu para Deus para chover e choveu. Isso quer dizer o quê, gente? No mínimo, Elias tinha uma intimidade tão grande com Deus que ninguém tinha, evangelho. Tudo que Elias falava, Deus escutava. Agora esse Elias, que era um gigante na fé, virou um gatinho mimi. Estava preso, escondido dentro da caverna e falou assim, não quero falar com ninguém, nem com você, Deus. Irmão, quando o problema bater a tua porta, não deixe de falar com o teu Deus. Não deixe de falar com o teu Deus. Esteja o problema do tamanho que for, continue clamando. Aleluia. Jeremias diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Lamentação 3,29 diz: põe a tua cara no pó, talvez assim haja esperança. Mas não foi isso que ele fez, gente. Ele entrou na caverna, fechou a boca e ficou de boca fechada. Cadê o grande Elias agora? E o que isso tem a ver com Jonas, pastor? Vou seguir agora. Jonas foi engolido pelo peixe, mas continuou com a boca fechada. Detalhe: o peixe veio e engoliu Jonas. A Jonas na barriga do peixe. E Jonas de boca fechada. O peixe desce mais um pouquinho. Jonas de boca fechada. O peixe desce mais um pouquinho. Talvez você não tenha entendido. A situação está piorando porque você ainda não está falando com Deus. Entenda essa noite. Jonas, enquanto estava calado, o peixe descia mais um pouquinho. Só que o peixe chegou lá no inferno, lá onde não podia mais passar, estava no fundo do mar. E ele diz assim, ó: do fundo do abismo do inferno, clamei ao meu Deus. Aleluia. Quando ele abriu a boca lá embaixo, precisou o peixe levar ele até o mais profundo. Quando ele chegou, Deus não, irmãos, não espere chegar na situação mais difícil para falar com teu Deus. Ainda que esteja na caverna, continue falando com teu Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou, Deus o ouviu e fez que o peixe subisse novamente e jogasse ele na praia. Se Elias tivesse clamado ao Deus dele, ele tinha saído daquela caverna. Mas ele permaneceu na caverna porque ele decidiu não falar com Deus. Então não cometa o mesmo erro. Primeiro erro: se o problema bater na tua porta, ele cai de frente. Segundo erro: se o problema está ali, não consigo resolver, continue clamando ao teu Deus. Não deixe de falar com Ele. Não deixe de apresentar a Deus o teu problema, irmão. Por quê, pastor? Porque para Deus não existe impossível. Aquilo que não dá para a gente resolver, Ele é especialista nas causas impossíveis. Terceiro erro, pastor, para a gente caminhando para encerrar. Aí vem o terceiro erro. Qual foi o terceiro erro, pastor, que Elias cometeu quando ele decidiu ficar na caverna e não encarar o problema? Elias decidiu parar de fazer a obra de Deus. Que é isso, pastor? Irmão, Elias já tinha corrido do problema. Se escondeu. Elias não queria falar com Deus. Não queria nem estar perto de Deus. Você acha que ele ia fazer alguma coisa que Deus havia mandado? Ou que ia mandar ele fazer? Você acha que ele ia fazer? Alguém que está escondido? Alguém que está em depressão quer fazer alguma coisa, irmão? O que ele pede? Eu quero morrer. Não foi o que ele pediu? Só fiquei eu. A Bíblia diz que quando ele chegou embaixo do zimbro, a coisa que Elias pediu a Deus foi: me mata. Pode ler lá, irmão. Eu quero morrer. Quem quer ficar sozinho quer morrer. Para mim já deu. Eu não quero fazer mais nada. Só que Deus não disse que você vai morrer, irmão. Deus falou que vai nos salvar e nos dar vida eterna. Os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. Os nossos caminhos não são os seus caminhos. Elias queria morrer. Elias parou de fazer. Falou assim: eu vou dentro da caverna, eu não quero fazer mais nada. E cruzou o braço. Só que a gente não faz o que a gente quer. Deus foi atrás de Elias. Amém? E Deus faz o quê? Sendo bem sincero, Deus fala assim: ó, vou te dar 3 missões e dá teu jeito. Por que, pastor? Ele falou assim: porque você já viu alguém dentro da caverna? Olha o que ele falou para ele. Capítulo 19, verso 15 e 16. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Como é que um cara cheio de medo, fraco, que não queria falar com Deus, agora ia ter que pegar um chifre, encher de azeite, pedir unção a Deus, irmã Flávia, para derramar na cabeça de um homem que seria rei de uma nação? Imagina assim, eu, na minha mente, pregador, Elias falando: Senhor, mas eu, dá o teu jeito, eu não mandei você ficar na caverna.
E tem mais, não é só isso não, não é só isso não, não. Essa é a primeira missão, missão 2. Verso 16. Também a Jeú, filho de Nimzi, ungirás rei de Israel. O que é isso? Senhor, eu estou todo quebrado, não interessa, eu não estou te perguntando se você está quebrado ou não. Você pensa que Deus está aí ou não está para a sua depressão? A depressão é tua, não é dele. Aleluia. Se você quer ficar com ela, Deus não quer que você fique com ela. É você que escolhe ficar preso dentro de uma caverna, já. Ele falou assim, pega o chifre, enche e vai. Unge o rei da Síria, agora unge o rei de Israel. Para finalizar. Para você saber que eu não brinco. Vai até Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Vai ungir ele profeta. Para quê? Do teu lugar. Deixa eu te falar, se tu não quer fazer, igreja, tem muita gente na fila querendo trabalhar. Aleluia. Você pensa que você é gostosão? Elias tinha falado para Deus, Senhor, morreu todo mundo, fiquei um só eu fiquei. Aí Deus falou para ele assim, olha rapaz, deixa de ser bobo, tem 7.000 que ainda não dobrou o joelho. E você acha que é o último na fila do pão? Tu não quer fazer não, Elias? Eu coloco outro no teu lugar. Que essa noite você tenha aprendido essas 3 lições. Se o problema se apresentar diante de ti, não entre na caverna, encare ele de frente. Segundo, irmão, se tu entrou na caverna, irmão, aleluia, continue falando com teu Deus. Não deixe de falar com o teu Deus. Terceiro, para a gente finalizar, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade do teu Deus, ainda que você não queira. Continue fazendo. Por quê? Porque enquanto você fizer, Deus te sustenta vivo. Quando você parar, o problema é teu. Glória a Deus. Aí o problema é teu. Que essa noite você tenha aprendido essas 3 lições. E que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos estar sobre os pés, vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Natan, que me deu uma surpresa boa hoje. Estou feliz com a sua presença. Ótima vez, filhão. Glória a Deus. Foi muito bom ver você aqui. A gente sempre ora pela tua vida. Glória a Sempre. Deus. Eu acredito que Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E você ainda vai voltar para a casa do Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus grandioso, eterno, poderoso, exaltado Deus, Pai de infinita graça, de todo perfeito, de toda misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, Paizinho. Pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela forma com que mais uma vez o Senhor teve misericórdia e falou aos nossos corações, Pai. Às vezes a gente recebe bordoada da vida, Pai. Oh, Deus, dá vontade até de parar. Dá vontade até de se esconder, dá vontade até de desistir. Eu confesso, Senhor, que eu também sou assim, Senhor. Nós somos seres humanos, Pai. Não existe super-homem nem super-mulher, Pai. Às vezes as lutas parecem ser maior do que nós. Pode até ser maior do que nós, mas nunca será maior que o Senhor da nossa vida. Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Que essa noite a gente tenha aprendido essas 3 lições, Pai. Na vida de Elias, na vida de Jonas, na vida de Davi. Deus, que a gente aprenda que a gente de um em carne também pode fraquejar, mas se a gente não cometer os mesmos erros, Senhor, nós temos uma grande oportunidade do nosso final ser diferente, Pai. Que assim seja na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Que o Senhor venha aplicar essa palavra ao nosso coração, que o teu Santo Espírito venha nos fazer avançar diante das dificuldades e não nos recuar, Senhor, recuarmos diante das lutas, que a gente continue falando com o Senhor, Pai, aleluia, e que a gente não deixe de fazer a tua vontade. Assim eu te oro essa noite, Pai, e te agradeço mais uma vez, no nome de Jesus. Agora eu te peço, Pai, estaremos saindo daqui e nos dirigindo para os nossos lares, Pai, que o Senhor vá à nossa frente, à nossa retaguarda, ao nosso redor. Nos conceda, Pai, uma noite maravilhosa, que cada um chegue com segurança na sua casa, que possamos acordar amanhã com saúde, agradecendo o Senhor por mais uma noite que vamos vencer, e vamos acordar com saúde para vencer mais um dia, se o Senhor não voltar na madrugada. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estenda-se a sua mão, que abençoe a sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai,
e as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam na vida, na casa, na família de todos aqueles que amam e aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos nós, vitoriosos em Deus, digamos juntos: Amém. Vão em paz. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.